Prólogo. O crescimento do amor. A vida interior do homem pode ser comparada a uma viagem a um lugar distante. Ele tem de partir do ponto em que está. Pode também ser comparada à subida a uma altura. É preciso começar do degrau mais baixo. Tse, a regra de ouro. Não ambiciono atingir subitamente os mais altos cimos da santidade. Desejo progredir gradualmente. São Bernardo, Sermão sobre o Cântico dos Cânticos. 1. A ideia de progresso. A ideia é que a nossa vida interior deve crescer e que esse crescimento passa por certos graus ou fases não é peculiar ao cristianismo. Encontramos, por exemplo, a mesma ideia no budismo, que afirma que o homem começa pela abstenção do mal, passa em seguida pelo período de confirmação nas virtudes, para chegar finalmente ao estado de sabedoria. O confucionismo fala em passar pela porta, em atravessar o peristilo e penetrar no santuário. É evidente que Confúcio concebia o caminho para a sabedoria e a bondade como um processo evolutivo, compreendendo 3 fases progressivas. Afirma ele ainda que o conhecimento da sabedoria não se iguala ao interesse que ela desperta, e que esse interesse não é comparável à alegria que ela comunica. Usando uma analogia familiar tirada do meio rural em que vivia, diz ele: há casos em que a planta cresce, mas não dá flor. Há casos em que floresce, mas não dá fruto. Essas palavras lembram aquelas palavras de Cristo. O reino dos céus é como um homem que lança a semente à terra e dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro o colmo, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Marcos 4, 27 e 28. É preciso notar, é claro, que Buda e Confúcio não pertencem à mesma ordem que o Cristo. Este move-se na esfera da graça, enquanto eles não saem do plano natural. Cristo vem do céu e dá testemunho do que viu e ouviu. Eles são da terra, e é da terra que falam. Mas o fato é que a graça é semeada sobre a terra, isto é, na natureza humana. Assim, a vida da graça tem de crescer segundo o desenvolvimento normal dessa natureza, e está sujeita a esse ritmo alternado da vida, que tem o seu símbolo na sucessão do dia e da noite. A vida da graça, como a vida da moral natural e da sabedoria, tende para sua plena eclosão. Numa como noutra, é preciso crescer até atingir a maturidade. Quem não avança, recua. A razão pela qual tantos cristãos se sentem frustrados e atrofiados está no seu desconhecimento da importância vital do contínuo progresso da vida interior e na pouca atenção prestada às leis que regem esse crescimento. Fascinados pelas conquistas das ciências físicas e pela civilização material, parecem não ter tempo nem atração para as coisas do espírito. Considerando nossos contemporâneos, somos levados a pensar nas palavras de Cristo aos fariseus e saduceus. Sabeis discernir o aspecto do céu, mas não podeis conhecer os sinais dos tempos. Mateus 16, 4. Se a vida espiritual parece tão pouco atraente à maioria das pessoas, é porque a consideram como um estado, uma coisa parada,
e não como um processo dinâmico, uma realidade sempre em movimento. O homem traz em si um profundo desejo de mudança e de progresso. Como diz Santo Tomás de Aquino, é natural à razão humana progredir gradativamente do imperfeito ao perfeito. Assim, se esse anseio de progresso não é levado em conta na vida espiritual, ele procura realizar-se em algum outro terreno. O progresso supõe, no entanto, uma orientação certa, e buscá-lo fora da vida espiritual, o único quadro em que se pode encontrar essa orientação, leva ao fracasso. Santo Agostinho diria: correste bem, mas fora do rumo. De fato, nada pode ser mais progressivo do que o cristianismo. Em seu livro A Vida Sobrenatural, Bellamy ilustra perfeitamente essa verdade, afirmando: se existe uma doutrina que favoreça o harmonioso desenvolvimento da atividade humana e incite a liberdade a elevar-se continuamente para o bem, é sem dúvida o dogma católico da santificação progressiva do homem, sem outro limite que o infinito. Pode-se, pois, realmente chamar graça à vida sobrenatural e reconhecer-lhe as fases do crescimento e da idade adulta. Podemos compará-la a um edifício no qual cada boa ação é uma pedra e cujos pavimentos vão sempre subindo, até que o telhado alcance o céu. O crescimento é a lei da vida, e essa lei se enraiza na vontade de Deus. Terrian assim o explica em A Graça e a Glória. Faz parte da ordem da providência divina que nenhum ser possua desde o seu primeiro instante a perfeição final que deverá alcançar. Em tudo deve haver crescimento e tendência para um estado melhor. Todas as coisas aqui na Terra estão sujeitas a essa lei. Tudo tem de passar de uma condição menos perfeita a outra mais perfeita, da bondade incipiente à bondade consumada. É esta uma verdade que se observa nas obras da natureza, nas produções da arte e nas próprias maravilhas da graça. Até o Verbo encarnado crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Quer isto dizer que ele crescia em sabedoria e experiência humanas, como crescia em idade. Se isto é verdade do Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, quanto mais não o será em relação a nós, simples homens. Com que ardor temos, pois, de lutar para aperfeiçoar-nos constantemente e, com o auxílio da graça, realizarmos o nosso elevado destino. O ideal cristão de perfeição é absoluto. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:48. Mas o nosso progresso na perfeição faz-se gradativamente. Em seu livro Espiritualidade Cristã, onde expõe a doutrina de Santo Agostinho, Pierre Pourrat declara: enquanto estivermos na terra, haverá sempre em nós a exigência de um redobramento de caridade. Eis porque a perfeição que um cristão pode atingir é toda relativa. Ela consiste em tender sempre, incessantemente, sem fraqueza nem esmorecimento, para a perfeição absoluta. Esta permanece um ideal que é preciso, incansavelmente, procurar alcançar, embora se conserve inatingível. Em outras palavras, a perfeição relativa é uma constante inclinação para o que é bom, para essa plenitude de caridade incompatível com o pecado. É, por assim dizer, uma travessia em que navegamos rumo à pátria celeste. É marcha para a frente, que não conhece parada.
É corrida para a perfeição, é subida que leva a Deus. Mesmo no céu, não haverá monotonia na perfeição alcançada, pois, como o explica o padre J. P. Arenzen, Deus permanece insondável mesmo aos maiores santos. Eles o veem, mas não podem penetrar as profundezas do seu divino ser. Deus é um mundo, um vasto universo, que nenhum bem-aventurado poderá explorar totalmente. Mesmo após milhões de períodos seculares, nem Maria, a Rainha do Céu, nem Miguel, o príncipe da milícia celeste, poderão ter exaurido a grandeza da majestade divina. Ela é um oceano onde, qual frágil embarcação, a inteligência criada pode navegar para sempre e em todas as direções, pois esse oceano não tem limites. Como lindo inseto de asas coloridas que se deixa levar pela brisa de verão e voa num espaço aparentemente ilimitado, como a cotovia alçando o voo no céu que lhe parece infinito, assim também os bem-aventurados percorrem a ilimitada imensidão de Deus.